todos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um conteúdo do sexto ano aqui para vocês. A gente vai falar sobre aritmética e frações. Quem assistiu o outro vídeo já viu o modelinho de como é que foi, eu fiz escrito no caderno e vocês ficaram só escutando a minha voz durante o vídeo. Hoje nós vamos seguir esse mesmo modelinho, então pega um papel, pega uma caneta e vem fazer suas anotações junto comigo. Bom, então vamos lá. Aritmética são operações numéricas. São as operações que a gente vai ver com mais, com menos, com vezes e com divisão. Nós vamos ver expressões que contêm essas quatro operações. E dentro da aritmética, nós vamos aprender algumas regrinhas. A primeira dessas regrinhas vai ser as regras de sinais. Como assim, regra de sinais? Nós temos atualmente números com o sinalzinho de mais, que são chamados de números positivos. E nós temos os números com o sinalzinho de menos, que são chamados negativos. Para ficar melhor para você entender, vamos pensar que esses números positivos aqui é o dinheiro que você tem. Se você tem 10 reais, você então tem 10 positivo. Mas vamos supor que você comprou alguma coisa, pagou com seus 10 reais e ainda ficou faltando o dinheiro. Ficou faltando, vamos supor que o que você comprou custasse 30 reais. Você tinha 10, você pagou 10, ficou faltando para você pagar 20 reais. Então, você tem 20 negativo. Aqui você tinha mais 10. Aqui você tem menos 20. Menos é a quantidade que você deve. Esse sinalzinho aqui vai referir à sua dívida, à sua conta. E aí nós temos algumas regrinhas. Quando você estiver fazendo uma soma e uma subtração, a gente vai ter que seguir essa regrinha. Conserva o sinal do número de maior valor. Se for na soma e os sinais forem iguais, você vai conservar o sinal dele, que é positivo, e vai fazer a soma, beleza? Mas se os sinais forem diferentes, você vai ter que seguir a regra, ó. Conserva o sinal do de maior valor. Quem tem o maior valor entre o 10 e o 5? O 10. O sinal do 10 é negativo? Então, conserva o valor e aí eu diminuo os valores. 10 menos 5 é 5. Então, toda vez que eu tenho uma soma e eu tenho sinais iguais, eu vou conservar o sinal e somar os números. Toda vez que eu tiver uma subtração com sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior e diminuo o restante. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. Isso quando a gente vai falando de soma e subtração. Quando a gente vai falando de multiplicação e divisão, quando a gente tiver sinais iguais, vai ser sempre positivo. E quando tiver sinais diferentes, vai ser sempre negativo. Que nem eu tenho mais vezes um mais, vai ser mais. Menos vezes um mais, vai ser menos. Menos vezes um menos, vai ser mais, sinais iguais. Mais vezes um menos, vai ser menos, sinais diferentes. Então, multiplicação e divisão. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Soma e subtração. Sinais iguais, você vai conservar o sinal e somar. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui. Terminando um pouquinho sobre as regras de sinais, a gente vai falar da priorização das operações. Nós temos 4 operações: mais, menos, vezes e divisão. E em uma expressão numérica, em uma operação, a gente tem que seguir uma regrinha.
Que regrinha é essa? A regrinha fala que quando eu estiver em uma expressão, primeiro eu vou resolver questões que tenham multiplicação e divisão. Só depois que eu resolver a multiplicação e a divisão é que eu vou poder resolver a soma e a subtração. Por exemplo, eu tenho a expressão 2 mais 6 vezes o 3 menos 7 menos 8 dividido por 2. Primeiro, quem eu vou resolver? Multiplicação e divisão. Então, tudo que não for nem multiplicado e nem dividido, a gente vai repetir. O 2 a gente repetiu. Aí a gente vai resolver essa multiplicação. 6 vezes o 3, 18. Sinal positivo com sinal positivo, conserva o sinal positivo. Menos 7, ele não está fazendo nada, então a gente repete o menos 7. Lembra da regrinha de sinais? Menos dividido por mais é menos, porque os sinais são diferentes. E 8 dividido por 2 é 4. Não tenho agora na minha expressão nenhuma multiplicação e nenhuma divisão. Então, agora eu vou poder resolver a soma e a subtração. Desse lado, eu tenho uma soma. 2 mais 18, 20. Sinal positivo com sinal positivo, continua positivo. Sinal negativo com sinal negativo, lá na regrinha de sinais, ele continua negativo. Então, é menos. 7 mais 4 são 11. Vai ficar menos 11. Então, agora eu tenho 20 menos 11, que é igual a 9. 9 positivo, por quê? Qual o sinal do maior? É mais. Quando um número não tem sinal na frente, significa automaticamente que ele é positivo. Beleza? Continuando sobre a aritmética ainda, a gente tem a priorização dos símbolos. Aquela hora, a conteúdo que a gente acabou de ver, a gente viu a priorização das operações. Agora a gente vai fazer dos símbolos. Que símbolos são esses? São os parênteses, o colchete e as chaves. E eles também têm a regrinha de sequência de quem precisa ser resolvido primeiro. Dentro dessa expressão, chave, 2 mais colchete, 5 menos parêntese, 3 mais 7, fecha parêntese, mais 3, fecha o colchete, menos 8, fecha a chave. Quem a gente tem que resolver primeiro? Primeiro eu sempre vou resolver o meu parêntese, não importa onde ele aparecer. No começo, no meio, no final, onde ele aparecer, primeiro eu vou ter que resolver tudo que tiver dentro do meu parêntese. Depois que eu resolvi o meu parêntese, aqui ó, 3 mais 7 vai dar 11, e 11 positivo. Terminei de resolver o meu parêntese, agora eu vou resolver o meu colchete. De novo, não importa onde o meu colchete esteja, se não tiver parêntese para resolver, quem eu tenho que resolver primeiro vai ser ele. Se tiver parêntese para resolver, quem resolve primeiro? Parêntese. Então, agora nós temos essa expressão. Aí, a gente vai resolver o nosso colchete, que é essa expressão aqui. Obedecendo a regras de sinais. Vamos somar esses dois, que os dois têm sinal positivo, não tem? Então, é só conservar o sinal e somar. 5 mais 3 vai dar 8. 8 positivo. E aí, eu tenho o menos 11. Por que que é menos 11 se aqui o resultado foi mais 11? É porque do lado de fora do meu parêntese, eu tinha o sinalzinho de menos. O sinalzinho de menos, ele desce, porque ele não estava dentro do parêntese. Então, eu não posso operar com ele. Então, ele desceu. Aí, eu fiz aquela regrinha de sinal. Menos vezes o mais é menos. Porque toda vez que eu tiver um sinal e um parêntese, entre eles, bem escondidinho, eu tenho um sinalzinho de vezes. Então, sempre que você vê um sinal, um parêntese, um sinal, um colchete, um sinal e uma chave,
Você sempre vai ter um sinalzinho de vezes escondidinho, mesmo que ele não apareça. Por isso ficou menos 11. Então, a gente tinha mais 8 com menos 11, conserva o sinal do maior, então é menos, e diminui os valores. 11 menos 8 sobra 3. Sobrou 3 aqui. No caso, sobrou menos 3. E aí, sobrou só também só a minha chave. Então, agora eu vou resolver ela. De novo, fora da chave, eu tinha o sinalzinho de mais. Então, por que que o 3 está menos? É porque eu repeti esse? Não, é porque eu fiz o jogo de sinal. Lembra que aqui entre eles tem um sinalzinho de multiplicação. Então, esse mais vezes o menos vai dar menos. Aí eu tenho 2 positivo, menos 3 negativo, menos 8 negativo. Menos com menos, conserva o sinal e soma os valores. 3 mais 8, 11. Só que aqui eu tenho menos 11. Vou até colocar aqui para vocês verem. Eu tenho menos 11. Com esse mais 2, qual é o sinal do maior? Negativo. Então, o sinal, a resposta também vai ter um sinal negativo. 11 menos 2, 9. Minha resposta, menos 9. Seguindo todas as regrinhas. Regrinhas de sinais e regrinhas de priorização, de quem resolve primeiro. Em seguida, vamos iniciar agora falando sobre frações. O que é minha fração? Geralmente a gente vê fração quando a nossa mãe, vó, tia, avô está fazendo um bolo, porque elas falam bem assim, 1/3 de farinha, 1/3 da xícara de farinha. Então, em receitas de bolo é mais comum você ver fração. Mas fração é só para receita de bolo? Não. E a gente precisa entender o que é uma fração. A fração, ela vem nesse formato aqui, nesse formato, e nesse formato eu tenho um número de cima, que é chamado de numerador, e um número de baixo, que é chamado de denominador. Esse númerozinho de cima aqui, que tem tá escrito aqui, vocês podem ver, eles vão sempre representar as partes pintadas, as partes comidas, as partes escolhidas, as partes tiradas. Então, se eu tenho... Gente, finge que essa bola aqui tá bonitinha, tá? Finge que ela tá bem reta, porque eu sou ótima desenhando. Não me julguem. Mas aqui, eu tinha primeiro uma bola todinha. Eu reparti essa bola em 5 partes. Por que 5 partes? Porque o meu denominador vai ser sempre o meu valor total repartido. Se eu tenho um quadrado, ele assim representa só um, não é? Porque é só um quadrado. Se eu repartir ele no meio, agora eu tenho 2 retângulos. Se eu repartir ele no meio de novo, agora eu tenho 4 quadrados. Significa que o meu total, o meu denominador seria 4, porque eu tenho 4 partes inteiras. Voltando ao meu desenho da bolinha e sobre o numerador, se nessa bolinha que eu dividi ela em 5 partes, eu pintei uma parte e eu pintei outra parte, que somando 1 mais 1 deu 2, e o meu 2 está aqui em cima, o meu 2 automaticamente é o meu numerador. Então, toda vez que você vê os quadradinhos pintadinhos, tracejados, não importa como ele esteja representado, mas sempre que você vê quadradinhos separados, que não são iguais aos outros, você vai achar o seu numerador. Quando você contar a quantidade total de partes que tiver na sua figura, você vai achar o seu denominador. Nem que esse retângulozinho aqui ficou mais bonitinho. Numerador é a quantidade que eu tenho de casinhas pintadas. E eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3. Meu denominador é a quantidade total de casinhas que eu tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, 6 é o meu denominador. A gente vai fazer agora operações com essas frações aqui.
toda vez que eu vou fazer uma soma e uma subtração de frações e eu tenho as suas bases iguais, eu tenho que conservar a minha base, o meu denominador, e somar os meus numeradores. Então, eu tenho 3 mais 1, representado aqui. A base é 5 e a base é 5, denominador 5, denominador 5. Conservo o denominador 5. 3 mais 1, 4, conservo o denominador 5. A resposta de 3 quintos mais 1 quinto é 4 quintos. Se eu for subtrair, mesma coisa, denominadores iguais, só repete o denominador e faz a operação de subtração nos seus numeradores. 4 menos 3. 4 menos 3 é 1 sétimos. E quando a gente tiver as bases diferentes, quando a gente tiver a base diferente, vocês vão relembrar um conteúdo que vocês já viram, que é o MMC. Quando você tiver uma base diferente, a primeira coisa que você vai fazer numa fração é encontrar o seu MMC. Com o MMC, ele vai se tornar sua base. E por que que 3 está multiplicando o 3 e o 2 está multiplicando o 1? Vou te explicar agora. Se você pegar o seu resultado do CMMC, que foi 36, você primeiro vai dividir o 36 pelo seu denominador e o resultado você vai multiplicar pelo seu numerador. Então, 36 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes o 3, por isso que está aqui. 36 dividido por 18 vai dar 2. Então, 2 vezes 1, por isso que o 2 está aqui. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 36. Agora que eu já tenho uma base igual para as duas, eu só conservo a minha base. Repete o meu denominador. Denominador 36, 9 mais 2, 11. Repete meu denominador e eu tenho a operação 11 sobre 36 avos. Quando eu estiver falando agora de multiplicação de frações, eu vou fazer ela em direção uniforme. Nessa direção. Você vai só multiplicar. 2 vezes 3 e 5 vezes o 7. 2 vezes o 3, 6. 5 vezes 7, 35. Muito simples você multiplicar a fração. A divisão, a gente vai ter um peguinha. Vamos dividir 3 quartos por 7 quintos. Vai ficar uma fração dividido por outra fração. Como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 3 por esse 5, esse 4 por esse 7. Vai ficar 3 vezes 5, 4 vezes 7, que é igual a 15 sobre 28. Mas o que eu posso fazer? Eu posso já direto, sem precisar fazer essa parte aqui, eu posso direto multiplicar cruzado. Como assim cruzado? Eu pego o 3 e já multiplico direto por 5, que nem eu representei aqui. Eu tenho um valor A, que a gente assumiu como 3, e você vai multiplicar ele cruzado pelo seu D, o C pelo B. E aí nós vamos ter essa setinha aqui, ó. O 3 multiplicou pelo 5 e o 7 multiplicou pelo 4. Não deu a mesma coisa? O 3 multiplicou o 5, o 4 multiplicou o 7, ou o 7 pelo 4, porque na multiplicação não importa a ordem dos fatores. Então, se você não quiser fazer essa parte, achar ela mais difícil, você pode fazer aqui de forma direta. Multiplica cruzado. Beleza? E essa foi a nossa aula de hoje. Então foi isso, pessoal, a aula de hoje. Se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima aula.